Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Esse é o nosso Comece Bem. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 5, no verso 13, que diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Estamos na estação Cuidado da nossa igreja e uma das preocupações nossas é como cuidar uns dos outros. E quando você olha para esse texto que Paulo escreve, a gente fica muito preocupado e é um parâmetro para a gente entender como que a nossa liberdade cristã deve ser desenvolvida de tal maneira que não venha trazer escândalo para o nosso irmão, para o nosso próximo. A gente sabe que essa carta foi escrita aos cristãos da Galácia e Paulo está ensinando aqui um princípio, que a verdade que ele fala aqui é que essa liberdade se refere à liberdade da prática da lei como parâmetro para a aceitação do homem diante de Deus. Em outras palavras, era através da prática da lei que o homem era aceito diante de Deus. E quando Jesus Cristo vem e ele cumpre toda a lei, agora aquele parâmetro que era a lei como meio de aceitação passa a ser para Jesus como meio de aceitação. Ora, Jesus é o nosso único mediador entre nós e Deus. Então, através dele temos acesso ao Pai. Tudo aquilo que era necessário em relação à lei, Jesus cumpriu. Porém, a lei moral, ela foi dada para que nós possamos regular a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se quando você for fazer alguma coisa, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros através do amor. Então, Paulo diz aqui para nós que nós não devemos usar a nossa liberdade. Aquilo que Deus te deu como algo bom. A liberdade é alguma coisa preciosa, é alguma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Porém, o cuidado nosso é de não usar disso para que a nossa carne possa prevalecer ou sobressair nos nossos relacionamentos. Como é que você resolve isso? Paulo fala, sejam servos uns dos outros. Numa passagem em Romanos, Paulo fala que aquele que se considera forte, ele come de todas as coisas, mas o fraco, ele come legumes. Mas nós não podemos, por conta da nossa liberdade pessoal, corromper a liberdade do outro que é mais frágil. Então, de repente, eu deixo de fazer algo que eu entenda que não tenha problemas para mim, mas vai ter problema para o meu próximo. Eu estou servindo a ele, eu estou dando a ele o direito dele ter a compreensão que na minha relação ele é a pessoa mais importante e não aquilo que eu quero ou desejo ou eu penso simplesmente. Então, cuidar um do outro significa servir um ao outro. Cuidar um do outro é ter a preocupação de que tudo aquilo que você esteja falando ou fazendo contribua de qualquer maneira para o crescimento do seu irmão ou irmã. Que sejamos tocados, movidos nessa estação do cuidado por esse direcionamento. Que possamos cuidar uns dos outros, servindo uns aos outros através do amor que Cristo colocou no nosso coração. E a Bíblia diz que esse amor nos constrange. Que Deus nos abençoe. Pai, nós oramos para que realmente tenhamos a atitude de servir os nossos irmãos através do amor cristão. Esse amor que Cristo mesmo teve para conosco e que levou ele a se entregar por nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.